Boa noite. Como vamos? Boa noite. Um prazer tê-los aqui novamente. Oi, Lúcia, boa noite. Como vai? Mônica, tudo bem? Bem-vindas. Estamos começando mais um Era Uma Vez. Hoje com Volta ao Mundo em 80 receitas, as receitas do Caribe. Interessantíssimas, acho que vocês vão gostar muito. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente conta a velha história de sempre. Oi, Mônica. Oi, Luísa. Bem-vinda. A boa e velha história de sempre. Este é o Era Uma Vez. E lugar de contar... Oi, Carol. Como vai? Lugar de contar história para gente grande. Hoje, seguindo o nosso ciclo, Volta ao Mundo em 80 receitas. Oi, Priscila. Pessoal, visitem a Priscila, ela está com receitas incríveis. Hoje ela postou uma receita de fudge deliciosa. Não deixe de visitar. Oi, Nayara, como vai? Como que a gente funciona? Quarta sim, quarta não, estamos nós aqui contando histórias para gente grande, sejam de viagens, sejam de memórias, sejam do tema que vocês pedirem. Aliás, comecem a pensar num tema para daqui a 15 dias, lá no fim vocês me contam. Sussu, como vai? Bem-vinda! Terminando a nossa live de hoje, estarei publicando no Insta e no Face a lista de ingredientes para a gente cozinhar junto no domingo, no Nós na Cozinha. Uma receita clássica romana, carciofi alla judia. Oi, Raíssa, bem-vinda. Carciofi alla judia, uma invenção dos judeus do gueto de Roma que ganhou a Itália inteira. E vocês vão ficar surpresos. Oi, Taná, como vai? Tainá? Vocês vão ficar surpresos de como ela é fácil de fazer e como ela é simples de fazer. Então, domingo, vamos estar juntos cozinhando. Alcione, bem-vindo, meu amigo. Como vai? Oh, minha amiga, perdão, meus olhos já não me ajudam. Então, domingo, nós na cozinha, carciofi alla judia, alcachofras à moda dos judeus de Roma. Uma receitinha simplesmente espetacular que a gente vai estar fazendo. Estou estreando no TikTok, filmetes rapidíssimos, 30 segundos, 1 minuto, com dicas, historinhas, receitas, tudo muito divertido, que a Carol, que acabou de entrar, está dirigindo. Oi, Nini, como vai? Bem-vindo. A Carol está me dirigindo, está preparando tudo e a gente está subindo coisas no TikTok que também vão para o Reels do Instagram. Todas as receitas que nós vamos falar aqui vão para o meu blog www.branolernertudojunto.com.br, meu portal. Lá tem o blog. Magda, como vai? Muito prazer. Tem o blog, tem o canal de filmes de cozinha, mais de 150 receitas. Tem o podcast com historinhas deliciosas. Enfim, tudo que vocês podem precisar para culinária está lá para ajudar vocês, para a gente fazer. Oi, Arthur, como vai você? Tudo bom? E aí? Bem-vindo, meu amigo. Beijo no Serginho e na Clarinha. Normalmente eles estão por aqui. Vamos ver se eles entram hoje. Bom, podemos começar? Vamos começar? O papo de hoje é o Caribe. O Caribe é uma coisa que todos nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é. A maioria dos 34 países, estados ou colônias que compõem o Caribe, a gente só vê eles quando viaja de navio lá pelo Caribe, para em alguns deles, ou em desfile da Olimpíada, né? Que aparece aqueles países.
O Caribe, meus amigos, é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. 34 países, estados e colônias. Ainda tem muitas colônias, tem muitos paisecos, ilhazinhas que fazem parte do Commonwealth da Inglaterra ou da Holanda. Vai do norte da América do Sul até o sul da América do Norte. E uma das coisas interessantes é que esta pequena região do planeta passou pela mão de espanhóis, portugueses, holandeses, franceses, ingleses, americanos. Oi, Maurão, como vai? Bem-vindo. E russos. Além da Colômbia e da Venezuela, que também andaram pondo a mão em alguns lugares de lá, né? De Paula Gourmet, bem-vindo, meu amigo. Então, é uma região que tem fora, é claro, a enorme quantidade de escravos que veio para o Caribe. Veio mais escravos para o Caribe do que, por exemplo, para a América do Norte. Porque a própria América do Norte estava interessada, a gente vai falar disso, em desenvolver plantações no Caribe. Além do que, vocês vão ver, enquanto a gente fala, que os espanhóis, em menos de 50 anos... Oi, Sônia, bem-vinda! Dizimaram a população indígena do Caribe. O nome Caribe vem da língua taino. Taino era a tribo indígena que praticamente dominava a região, e quer dizer valente. O primeiro indício que a gente tem de população nessa região é de 7.000 anos atrás, em Trinidad e Tobago. Deixa eu ampliar esse mapa aqui. Estão vendo? Trinidad e Tobago. E a verdade é que isso desconcertou muita gente, porque acontecia o seguinte: nós sempre imaginamos que o homem, a humanidade, nasceu na África, migrou para a Europa, subiu pelo norte da Europa, através do Estreito de Bering, chegou na América do Norte e de lá teria imigrado para o sul, atingindo até a América do Sul. Só que todos os indícios de pesquisa arqueológica que se faz no Caribe mostram o contrário, que a população foi do sul para o norte. Ou seja, ainda não se conseguiu checar corretamente o que terá acontecido, né? Mas os indícios mais antigos estão junto à América do Sul e não junto à América do Norte, como seria de se esperar. Voltando aqui, para que vocês tenham uma ideia, eu vou passar muito rapidamente para não aborrecê-los. Essa é a lista de países, estados do Caribe. Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Aruba, Bonaire. Mas esse negócio vai embora. Aí vocês vão ver que uns são colônias, os outros... E vai aqui... Sant Eustácio, Saba, Curaçao, São Martin, São Martin, Guadeloupe. E vamos embora nisso aqui. E dá-lhe estado. Aqui vocês estão vendo a bandeirinha do país que os domina, né? Aí, ó. São Bartolomé, um paraíso na terra. Haiti, uma história trágica. Puerto Rico, as Ilhas Virgens. E vamos embora, não para. Olha, paizinho, Anguila. Aí, vocês estão vendo? Tudo isso pertencente à Inglaterra, estão vendo? Cuba, Dominica. Vocês pensaram que acabou? Não acabou. E vai embora. E mais país, e mais país. Aqui, terminando, vamos terminar em San Vincent e Granadine e Santa Lúcia. Muito bom. Vamos. Agora você já tem uma rápida ideia. Bom, claro. Oi, Cássia, bem-vinda. E a Lese também muito bem-vinda.
Não preciso dizer, tudo começa em 1492, com a chegada de Colombo e os espanhóis. Os portugueses ficaram... Rita de Cássia, olá! Os portugueses ficaram rondando aquilo e também... Adriana, muito bem-vinda! E também tiveram as suas terrinhas por lá. Aí vem a Inglaterra, puxada por Francis Drake, o pirata inglês, que andou até aqui pelo Brasil em 1570. Os franceses em 1635. Os bucaneiros, ou bucaniers, de 1640 a 1680. E aí eu tenho que contar uma história muito interessante para vocês. Vocês já ouviram falar dos piratas judeus do Caribe? Essa é uma história interessantíssima. Uma série de judeus da Europa se tornaram piratas no Caribe, não porque queriam enriquecer ou porque queriam roubar, mas para se vingar da perseguição que eles sofriam na Espanha e Portugal. O mais famoso deles foi Moisés Cohen Henrique e o seu irmão Abraham Henrique. Eles fugiram da Inquisição de Portugal e começaram como tripulantes de grandes corsários até que tiveram o seu navio próprio. Em 1622, os dois se aliaram ao almirante holandês Piet Pietersen e planejaram o maior saque jamais feito contra a armada espanhola. Num ataque surpresa na Baía de Matanzas, em Cuba, saqueiam os navios pagadores de prata, que tinham saído de Cartagena, na Colômbia, e roubam algo que num valor atualizado aos dias de hoje, equivaleria a $1 bilhão. Oi, Edson, muito bem-vindo. Pois o seu Moses, com sua parte do botim desse bilhão, aparentemente teria sido a metade, ele muda-se para Recife, onde estavam por chegar os holandeses, ainda era portuguesa, e torna-se um respeitável cidadão local, comprou uma ilha em frente a Recife, comprou uma ilha, né? E a partir dessa ilha, ele fazia excursões que ninguém sabia, piratas, para atacar os piratas no norte do Brasil. Ele voltava lá para o Caribe, né? Para vocês terem uma ideia da ilha que ele comprou e que depois foi comprada dele para os holandeses, essa aqui é a ilha de São José, exatamente onde está o Centro Velho de Recife, né? Essa ilha foi de um pirata judeu. Com a expulsão dos holandeses, ele volta para o Caribe, onde se associou ao Henry Morgan, talvez o mais terrível de todos os piratas de lá, e depois simplesmente ele desaparece. Ninguém sabe. Oi, Ronaldo, bem-vindo. Muito prazer que você esteja aqui. Ninguém sabe. Desculpem a queda, a internet aprontando. Rosângela Pereira, bem-vindas, desculpem. Bom, vamos começar a contar um pouco as histórias. Olha, se vocês quiserem saber um pouco sobre o que era o Caribe, leiam um livro chamado Os Comediantes, de um autor inglês chamado Graham Greene, um autor que foi muito famoso na década de 60. Esse livro até virou um filme, também chamado Os Comediantes, em 1967. Tinha Liz Taylor, Richard Burton, Alec Guinness, Peter Ustinov, James Earl Jones. Um filmaço, tá? Um filmaço. E que conta muito bem o que era essa vida no Caribe. Mas vamos andar que a gente vai chegando lá. Vamos começar por Trinidad e Tobago, capital, Port of Spain, um PIB per capita altíssimo, $32.520, um IDH de 0,797, ambos são muito maiores que o Brasil, a espantosa população de 1.400.000 pessoas. De todos os países ilhazinhas do Caribe, é o único que
onde a indústria pesa mais no PIB, basicamente petróleo e gás. Ele foi o país que teve a maior proporção de escravos em relação à população. Colombo chegou em 1498, depois foi ocupada pelos holandeses, depois foi tomada pelos espanhóis de novo em 1632. Em 1780 chegaram os franceses com seus escravos, porque os espanhóis tinham liquidado a população indígena local. Até hoje a elite do país é descendente desses franceses. Em 1802 os ingleses conquistaram as ilhas, mas 12 anos depois ela foi vendida aos ingleses. As Ilhas de Tobago passaram a constituir uma colônia só em 1888 e como tal estão até hoje, pertencem ao Commonwealth inglês. A receita que nós escolhemos desse país é a receita nacional, a comida de rua mais vendida do país, chama Bacon Shark. É um pão tipo pão árabe, onde se faz um sanduíche de tubarão, carne de tubarão, grelhadinha ou a milanesa, tá? Com fatias de abacaxi, alface e por aí vai. Olha, o Guilherme entrou, a Mary entrou, muito bem-vindos, meus amigos. E sobre o tubarão, eu tenho que dizer uma coisa. Vocês já devem ter ouvido isso de mim, se não ouviram. Na certidão de nascimento do Brasil, que é a carta de caminho, ele escreve o seguinte: os marinheiros que se recolhiam aos batéis, aos barcos, e levaram dali um cação que Bartolomeu Dias matou. O que o nosso querido amigo Caminha queria dizer é que eles pegaram um peixe cação, um peixe caçador, que era um tubarão. Por causa deste errinho de Caminha, o Brasil é um dos poucos países do mundo que distingue o cação do tubarão. O cação são algumas raças de tubarão menores, bem menores. Bem me quer, Serginho, Ângela, Lourdinha, bem-vindos. Então, aqui no Brasil, a gente distingue cação de tubarão. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Boa parte do cação que a gente compra é tubarão mesmo. São tubarões que japoneses e chineses pescam para tirar a nadadeira, para fazer sopa de barbatana de tubarão, e exportam a carne para o Brasil, que para eles não tem valor. Oi, Ardena, como vai? Então, realmente, a gente, muito do que vocês pensam que vocês estão comendo, até porque cação e tubarão é a mesma coisa, né? São efetivamente tubarões. O Brasil é o maior comprador de carne de tubarão do mundo, só para vocês saberem. Bem, o sanduíche é uma delícia, a receita está lá no blog, vocês, claro, vão fazer com carne de cação, né? E vou dar uma dica para vocês aqui, que vocês vão me agradecer até o fim da sua vida. Como que, quando você está nadando, você distingue um cação de um tubarão. Você vê uma barbatana, e pode ser um cação, que é inofensivo, ou um tubarão que não é inofensivo. É super fácil de distinguir. Se você comer ele, é cação. Se ele te comer, é tubarão. E de lá, de Trinidad e Tobago, nós vamos para o Haiti, capital Port-au-Prince, uma história trigésima. Aquele livro, Os Comediantes, a base dele é o Haiti. PIB per capita, $1.771. IDH, 0,510, um dos mais baixos do mundo. População, 11 milhões e meio de habitantes. Ele divide a ilha de Hispaniola com a República Dominicana. 3/4 da população do Haiti vive com $2 ou menos por dia. 80% dos formados em ensino superior no Haiti vivem fora do país.
O dinheiro que eles enviam ao país representa apenas 53% do PIB do Haiti. Oi, Feig, bem-vinda. E olha que tristeza, foi a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, a segunda república da América, a primeira república do mundo gerada a partir de uma revolta de escravos. O Haiti era considerado o primeiro país negro do mundo, a primeira república independente negra do mundo. A ilha de Hispaniola, onde o Haiti está, foi o primeiro ponto da América que Colombo chegou. Na verdade, ele chegou do lado onde hoje é a República Dominicana, mas foi lá. No fim do século XVI, toda a população indígena tinha sido dizimada, ou por maus tratos, ou pelas doenças. Acontecia muito o seguinte: os navegantes portugueses iam lá para o Extremo Oriente e de lá eles trouxeram duas coisas que foram mortais para os índios, não só do Caribe, como também do Brasil: o sarampo e a varíola, né? O Haiti foi cedido à França em 1697, foi a mais próspera colônia francesa devido ao açúcar, cacau e café. Uma grande revolta de escravos em 1794 aboliu a escravidão e terminou por, em 1804, proclamar a independência. A ilha, em 1810, foi dividida em dois e surgiu a República Dominicana, subjugada ao Haiti. Nós vamos falar da República Dominicana já já. Imagine, o Haiti entre o século XIX e XX teve 20 governantes. 16 deles ou foram depostos ou foram assassinados. Em 1915, os Estados Unidos ocupou o Haiti até 1934. E eles simplesmente trocaram o Banco Central do Haiti pelo Citibank. O Citibank era o Banco Central do Haiti. Em 1957 entrou François Duvalier, conhecido como Papa Doc, e a sua terrível polícia política, os Tonton Macoute. Aliás, vendo a história do Duvalier e associando-a com o que nós estamos vivendo hoje, eu enxergo muita coisa parecida. Em 1971, ele foi substituído pelo filho dele, Baby Doc, e esse é o roteiro principal daquele livro, Os Comediantes. Eu escolhi a receita griot e piclis. Griot vem do taino, da língua taino, e quer dizer pedaços. Vocês vão entender por que já já. Como também vocês vão entender que essa é uma receita de porco. E por que tem muito porco no Caribe e quase não tem vaca? Olha aqui. Isso é o griot com picles. São pedaços de porco que marinam, depois são cozidos na marinada e depois são fritos. E do lado dele o picles é o pickles nosso, o picles. Eles fazem uma versão muito simplificada do picles. Recomendo essa receita a vocês. Bom, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Haiti. O Haiti tem 27.750 quilômetros quadrados, exatamente o tamanho do Alagoas, que tem 3,2 milhões. O Haiti tem 11 milhões. Todos os países do Caribe eram dedicados à agricultura, ou seja, não tinha espaço para criar gado. Então, a carne de porco prevaleceu no Caribe. Praticamente não, há pouquíssimas receitas com carne. E a carne é muito cara no Caribe, né? Por quê? Só se cria porco. Só e sempre porco. E do Haiti, nós vamos para um país continental, mas que é parte do Caribe, que é a Guatemala, cuja capital é a cidade da Guatemala. O PIB per capita é $8.425, o IDH 663, uma população de 18 milhões de habitantes. A Guatemala é o berço da civilização maia. A civilização maia nasceu na Guatemala, migrou através do Belize para o México.
A cidade de Tikal, que eu tive o prazer e a honra de visitar, era a capital dos maias. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E a energia que a gente sente naquela cidade é parecidíssima com a energia que a gente sente quando entra em Jerusalém. Os maias tiveram o seu apogeu no século X e foram praticamente destruídos por Cortés no século XVI. A Guatemala é um país que tem uma estabilidade política enorme até hoje. Imaginem que houve 2 guerras civis na Guatemala, uma de 1944 a 1954 e outra de 1964 a 1996. Foram guerras terríveis, onde, entre outras coisas, os governos perseguiam as populações descendentes de maias, uma coisa horrível. O nome Guatemala vem de Cuatzmalá, que é um vulcão, quer dizer vulcão que verte água. É um vulcão que explodiu e destruiu a antiga capital da Guatemala, Santiago, que hoje é chamada de Cidade Velha. É um lugar lindo de visitar. 1/4 do PIB, 2/3 das importações e metade da população estão na agricultura. É o segundo maior produtor de cardamomo do mundo. Olha que coisa gozada. Um dos 10 maiores produtores de café, cana, melão e borracha. 50% do que ele exporta vai para os Estados Unidos. E a nossa escolha, aí é uma preferência pessoal minha, vocês vão me desculpar, é um belíssimo ceviche de ostras. A Guatemala trata a ostra como poucos países. É importante a gente contar um pouco a história do ceviche. Tem 2 teses para a criação do ceviche. Uma diz que é a receita dos incas aqui da América do Sul, que marinavam o peixe com chile, pimentas e xixa. Aqui vai a pergunta. Se o limão foi inserido na vida da América só no século XVI, com o que os incas faziam o ceviche? O que era a xixa? Vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Enquanto isso, cumprimento Carlinhos dos Pães, a De Paula, muito bem-vindas, muito bem-vindos, perdão. Um prazer que vocês estejam aqui conosco. Aguardando a resposta, quem vai se arriscar? Com o que os incas faziam o ceviche, já que eles não tinham suco de limão? Quem se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Oi, Ximene, bem-vinda. Você entrou na hora de responder a pergunta. Com o que os incas faziam ceviche se eles não tinham limão? Dou-lhe 3. Não era vinagre, Rita. Eles não tinham uva para fazer vinagre. Andréia, bem-vinda. Mas passou perto. É um outro ácido. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Encerrado. Eles marinavam os peixes. A xixa era milho fermentado. E se tirava um suco e marinava o peixe. Oi, Russa. A outra coisa que eles usavam para marinar e que eu recomendo vocês experimentarem é o suco do maracujá azedo. O maracujá é nativo de uma região que fica entre o Brasil e o Paraguai. Aliás, a flor do maracujá é a flor nacional do Paraguai. E o maracujá azedo dá um suco com o qual você pode fazer um ceviche excepcional. Excepcional. Eu recomendo a vocês essa experiência. E da Guatemala, nós vamos às Bahamas. As Bahamas. Capital Nassau. PIB per capita, $30.958. Oi, Francine, bem-vinda. IDH.814. Está vendo que é um país hiperdesenvolvido. Na verdade, uma colônia.
População 410 mil pessoas. As Bahamas foram habitadas pelos tainos que saíram aqui do sul, como a gente já viu, e via Cuba chegaram nas Bahamas. O nome é da língua taino, Bahama, que quer dizer grande terra alta. Os espanhóis fizeram o favor de fazer o seguinte quando eles chegaram lá. Pegaram toda a população das Bahamas e levaram para a Ilha Espanhola, onde estava o Haiti. E o que sobrou nas Bahamas foi dizimado pela varíola. Em 1648 vieram imigrantes ingleses das Bermudas, eram protestantes, e eles se estabeleceram lá. Em 1670, o rei Charles II da Inglaterra viu que aquilo já era praticamente uma colônia inglesa e simplesmente leiloou a ilha entre os lordes ingleses. Olá, de novo a internet aprontando, desculpem pessoal. Né? E cada um estabeleceu suas posses na terra. Foi uma coisa, um absurdo. Quando o rei começa a perceber que os nobres estavam ameaçando se separar demais, ele restabelece um governo local. Quando teve a independência americana, 7.300 soldados ingleses mudaram para as Bahamas com seus escravos. Em 1807 foi abolida a escravidão e foi uma coisa interessantíssima. O governo inglês deu terras e casas para os escravos abolidos. Em 1820, centenas de escravos americanos fugiram para lá por algo que ficou chamado como Freedom Underground Railway, a rodovia de subsolo da liberdade. Era uma rede de pessoas que escondia os escravos em porões, em adegas e tal, para que eles pudessem fugir para as Bahamas. Tem livros e filmes sobre a Freedom Underground Railway. É muito bonito a história desse pessoal. Mesa Inefável e seus maravilhosos artigos de mesa, bem-vinda! Em 1940, Eduardo VII, que se casou com Wallis Simpson e perdeu o trono da Inglaterra para o pai da rainha Elizabeth, é nomeado governador das Bahamas como consolo. E lá ficou por algum tempo. As Bahamas vivem basicamente de duas coisas: empresas offshore e turismo, que mais ou menos dividem o PIB do país. E das Bahamas a gente não poderia escolher outra coisa que não fosse a conch salad, a salada de concha. A receita está lá também no meu blog, só que tem a seguinte coisa: o bichinho de dentro da concha que se usa lá é desta concha aqui, que é muito rara no Brasil. Mas vocês podem usar o saguaritá, que esse dá em qualquer praia do Brasil. Essa é tá vendo? É a nossa conchinha de praia, o saguaritá, conhecido também como escargot do mar. Você retira ele tem uma tripazinha com a qual ele se fixa na concha que você tem que extirpar, e você pode preparar ele como essa salada aqui, cuja receita está no blog. E um outro jeito muito gostoso de servir o saguaritá é fazer um molho bourguignon, igualzinho do escargot. Manteiga, um nadinha de vinho branco, alho, salsinha, sal e pimenta do reino, e servi-lo como um escargot do mar. Duas receitinhas da gota estão lá no blog, vão lá se informar. Titi, Blue Sui, bem-vindas, que prazer tê-las aqui. E aí, vamos para Cuba. Cuba, o país mais agitado da América Central e do Caribe. PIB per capita de 8.433 dólares, próximo do Brasil. IDH de 0,783, é superior ao do Brasil. População, 12 milhões de habitantes. Cuba vem da língua taino e quer dizer terra fértil, Cubal.
É uma história longuíssima. Acho que a gente pode se dispensar de contar a história de Cuba, porque boa parte dela todos conhecem. O que a gente tem que dizer é que sob o governo Batista, que foi o governo derrubado por Fidel Castro, existia uma classe média e uma classe alta que estavam riquíssimas. A máfia estava a um passo de mandar em Cuba, articulada com o Batista. A máfia pretendia mudar todos os seus negócios para Cuba e foram articulando com o Batista. Isso injetaram bilhões de dólares em Cuba. Com a queda de Batista foi que a máfia se virou para Las Vegas, mas a ideia deles era ir para Cuba. A situação estava de tal forma em Cuba que, entre outras coisas, o governo proibiu as empresas de demitir funcionários e proibiu as indústrias de se mecanizar, para que com isso os empregos fossem mantidos. Mas aí veio a Revolução, Fidel tomou o poder e infelizmente o desastre foi maior ainda posterior e acabou que até a Rússia, que estava lá longe, acabou tendo uma espécie de possessão no Caribe. Era o país que faltava, né? Alguns dados de Cuba que são preocupantes. É um dos mais baixos índices de acesso ao computador do mundo. Por outro lado, quer dizer, Cuba vive hoje basicamente de agricultura, e muito pouco, e muito mal. Mas Cuba vem desenvolvendo um setor de biotecnologia que em alguns anos vai ser maior que a agricultura. Por exemplo, a vacina contra a hepatite B de Cuba já é usada em 50 países do mundo. Estão desenvolvendo proteínas artificiais, anticorpos diversos, equipamento médico com software diferenciado, sistemas de diagnóstico. Quer dizer, aquela lenda que a gente ouve no Brasil que a medicina está avançada em Cuba, em realidade a biotecnologia está muito avançada em Cuba. Eles têm perto de 60 novos produtos de biotecnologia revolucionários prontos para ser lançados. Um comentário do New York Times aqui diz assim: Cuba desenvolveu uma considerável capacidade de pesquisa científica, talvez maior que a de qualquer outro país em desenvolvimento fora do Sudeste Asiático. O sanduíche escolhido, o prato escolhido é um sanduíche. Tinha que ter um sanduíche. Medianoite. Medianoite é feito com uma sobrepaleta é um sanduíche que você começa a fazer 2 dias antes de comer. Eu lamento contar para vocês. Oi, Silvana. Oi, Chape. Bem-vindos. É um sanduichinho chato de fazer, mas depois que vocês comerem, então você vai pegar uma sobrepaleta de porco, temperá-la, assá-la, cortá-la, aí vai fazer um sanduichinho com presunto, queijo, picles, tomate. Se vocês quiserem ver como funciona isso, a receita está no meu blog, e do outro lado vocês podem assistir um filme chamado Chef, que é um chefe que desiste do restaurante e abre um carrinho de vender sanduíche onde ele vende o medianoite, certo? E de Cuba, vamos à República Dominicana. Capital São Domingos, PIB per capita $5.700, IDH 0,756, população 10 milhões. Como eu contei, primeiro lugar que Colombo pôs os pés. Uma das melhores infraestruturas do continente em telecomunicações e transporte. É um país muito bem arrumadinho. Tem grande agricultura e mineração, mas está crescendo brutalmente no setor de serviços. Eles descobriram o óbvio. A maioria dos call centers americanos que atendem em espanhol estão na República Dominicana, assim como os que atendem em inglês estão na Índia.
Eles têm uma taxa de crescimento de PIB de 7% ao ano nos últimos 4 anos. E não bastasse tudo isso, é o maior destino turístico do Caribe, sendo que 60% dos turistas vêm dos Estados Unidos. O problema da República Dominicana é uma corrupção brutal e uma desigualdade social mais brutal ainda. Oi, Tiago, bem-vindo, que prazer, que saudades de você, meu amigo. Que bom te ver por aqui, né? A desigualdade social lá é pior do que a maioria dos países, né? E fora tudo isso, eles ainda agora vivem com o problema das imigrações clandestinas dos haitianos, que estão passando o diabo lá no Haiti. Os 5 maiores produtores mundial de mamão e abacate, charutos, banana, cacau e rum. Ainda tem uma grande produção de níquel e prata e, como eu falei, um turismo fortíssimo. 60% do PIB da República Dominicana está na área de serviços, turismo, os call centers e empresas offshore. Eu escolhi para representar a República Dominicana um prato que chama Mangu y los tres golpes. Mangu é este purê de banana da terra, que é servido com salsichão grelhado, um queijo deles que é muito parecido com o nosso queijo Minas, que é enfarinhado e frito, ovo frito e uma cebolinha roxa. Esse é o café da manhã oficial da República Dominicana. E por isso ele chama Mangu y los tres golpes. Mangu, o purê, e los três golpes, salsichão, ovo e queijo. Oi, Elô, como vai? Então, vocês estão oficialmente apresentados ao café da manhã oficial da República Dominicana. A receita está lá no blog, façam, que vocês vão gostar muito. E agora nós vamos para um daqueles países que a gente só vê em desfile das Olimpíadas. Antigua e Barbuda, PIB per capita de 11.308 dólares, IDH de 0,778, população exagerado 105 mil habitantes. É uma possessão que é composta de 37 ilhas, entre elas as 2 maiores, Antigua e Barbuda. E 29 das outras ilhas são desabitadas. Paraísos de milionário, nego construindo a casa e por aí. Elas foram descobertas por Colombo, que as batizou com esses nomes. Em 1667, os espanhóis venderam as ilhas para a Inglaterra. Ela teve a sua independência em 1961, faz parte do Commonwealth, portanto é uma monarquia que tem um governador-geral inglês. Interessante notar que 96% da população de Antigua e Barbuda tem até o 2º grau. 100% da população tem seguro médico estatal de alto nível. E o carnaval da ilha é celebrado em agosto, que é o mês de independência. E é verão, né? E é a época dos furacões. Turismo é 50% do PIB e as grandes produções da ilha são cana-de-açúcar, algodão, frutas e bodes e cabras. É uma região que, ao invés de produzir mais porco, produz bodes e cabras. E como não poderia deixar de ser, a sugestão da ilha é um prato chamado goat water, água de cabra ou de bode. É carne de bode, temperadinha, cozida e servida no ensopado. Eu já experimentei, a receita está no blog. Se vocês não quiserem fazer com bode, façam com colchão duro, que fica igualzinho. E é uma delícia, uma delícia. E aí vamos para outro país daqueles que também a gente só vê em desfile de Olimpíada, o Belize, capital Belmopan, PIB de 8.264 dólares, IDH de 0,716,
400 mil habitantes, não é tão pouco assim. Oi, Vivian, bem-vinda. Como já vimos na história da Guatemala, ele foi basicamente habitado por os maias. Por volta do século V, ele tinha 400 mil habitantes, o que ele tem hoje. E os maias foram dizimados. O número caiu para menos da metade, de um lado, porque os maias simplesmente sumiram. Até hoje existe o mistério das cidades maias, que um belo dia esvaziaram e ninguém sabe para onde eles foram. E a outra metade foi morta mesmo. Em 1638, ele foi habitado por marinheiros ingleses naufragados. Vocês lembram da história do Bounty, do navio Bounty, a revolta do navio Bounty? Esses marinheiros foram morar lá, né? Em 1783, domínio espanhol, mas continuava tendo a vila inglesa. Em 1862, vira uma colônia britânica com o nome de Honduras Britânica. Em 1964, tem a sua independência, outro caso de monarquia com governador-geral inglês. E em 1973, muda seu nome para Belize. Vive basicamente de empresas offshore, açúcar e a banana, a plantação de banana é a maior empregadora do país. A escolha de lá, e vocês vão ver que tem um motivo muito forte para eu ter feito isso, é uma receita de rice and beans, arroz e feijão, mas feito do jeito caribenho. Vai leite de coco, vão temperos, muito gostoso, muito, 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 muito gostoso. Recomendo vocês experimentarem. E aqui eu quero dar uma notícia para vocês que me parece interessante. Esse é o mapa do tráfego negreiro na época da escravidão. Vocês veem que os escravos saíram basicamente de uma área chamada sudanesa e de uma outra área chamada Bantu. Pois bem, olhem que curioso, os sudaneses vieram para o Brasil, para o Caribe e para o sul dos Estados Unidos. Os bantus vieram basicamente para o Brasil. Diga-se de passagem, o Brasil recebeu 55% de todos os escravos que saíram da África. Oi, Carolina, bem-vinda. Jaci, bem-vinda. Bom, aqui no Brasil já tinha arroz, né? Em Tupi ele era chamado de abati uaipé, o milho da água, mas os índios não davam muita bola. A chegada dos negros introduziu o hábito de misturá-lo ao feijão. E aí é que vem curioso. Todos os países e regiões que receberam escravos do grupo sudanês, desse grupo aqui, né, tem um prato nacional de arroz e feijão. Se não, vejamos, o Senegal, que é da onde eles saíram, Tchebu no Pied, Cuba e Guatemala, moros e cristianos, Costa Rica, o gallo pinto, República Dominicana, Congo ou Congre, né? New Orleans, no sul dos Estados Unidos, Red Bean and Rice, Haiti, Pois-Pigeon, South Carolina, o Hope and John, a Venezuela, o Pabellón Criollo, a Guiana, Cotrina e Palau, o Porto Rico com arroz com gandules, o Brasil com a feijoada, o baião de dois e o rubacão, e o Belize, né, com arroz e feijão. Olha que interessante, quer dizer, não é uma mera coincidência. De qualquer forma, a receita é deliciosa e merece a sua atenção. E vamos para mais um país de fila de Olimpíada, Saint Kitts and Nevis, capital Basseterre, como vocês podem ver, ex-colônia francesa. PIB, 15.573 dólares per capita, altíssimo. IDH, 0,779. População, 55 mil. Colombo chegou lá em 1493 e chamou uma das ilhas de Nuestra Senhora de las Nieves. E daí veio o Neves,
né? Por outro lado, a outra ilha era chamada de San Cristóbal, depois de San Christopher, e pelos ingleses, e aí os ingleses abreviaram San Christopher para San Kitts, e aí ficou o nome de St. Kitts e Nevis. Foi colonizada pelos ingleses em 1623, a ilha de Nevis em 1628. As populações das duas ilhas foram totalmente dizimadas e toda a população de St. Kitts e Nevis que existe hoje é descendente dos escravos que os ingleses levaram para lá. Os franceses invadiram a ilha em 1629, foram expulsos em 1782. As ilhas são reunidas em um só país em 1882. Em 1983 tiveram a sua independência, entraram para o Commonwealth inglês e tem um governador geral representando a rainha. Hoje em dia existe um movimento para as ilhas se separarem e se transformarem em dois países, o que será um grande erro no meu modo de entender. Turismo e offshores são praticamente 100% do PIB. E eu escolhi um prato muito sofisticado dessas ilhas, como vocês podem ver, é uma ilha que tem muito dinheiro. Stewed saltfish with spicy plantains e coconut dumplings, ou seja, bacalhau cozido com bananas da terra picantes e bolinhos de coco. É um prato sofisticado, não se assustem, não dá trabalho. Vocês estão vendo aqui o bacalhau, que é demolhado e refogado, os bolinhos de coco e as bananas, que são empanadas em farinha com pimentas e fritas. Uma delícia de prato, uma delícia. Oi, Caco, bem-vindo. Uma delícia de prato que St. Kitts e Nevis nos oferece. Vamos viajar a Barbados, capital Bridgetown. PIB $18.798, IDH 0,819, altíssimos. Nível de país desenvolvido. População 288 mil habitantes. Capital Bridgetown. De novo, os espanhóis chegaram em 1492. Os portugueses ficaram lá de 1536 a 1625. Em 27 chegaram os ingleses. Em 66 conseguiram a independência. Outra local que tem governador geral inglês representando a rainha. É um paraíso fiscal e o turismo complementa o PIB. A coisa mais importante de Barbados é que a Rihanna vem de Barbados e fez sucesso nos Estados Unidos. E a receita que eu escolhi foi porque me intrigou. Eu pesquisei muito e não consegui entender o que essa receita está fazendo em Barbados. Isso se chama sulse. É uma receita ou holandesa ou alemã, que é uma geleia de carne de porco com pé de porco, que os judeus chamam de roledets, ou os russos de haladete. É uma gelatina feita a partir da cocção muito lenta de carne de porco. Os judeus, obviamente, fazem isso com pés de vaca. O que essa receita alemã-holandesa está fazendo em Barbados, que é uma colônia inglesa, alguém um dia vai ter que me contar. Eu não faço ideia. E de Barbados, vamos finalizar a nossa noite com Aruba. Fazia uma campanha muito interessante aqui no Brasil de turismo que dizia Aruba do Caribe. Capital Oranjestad, PIB de $23.382, IDH de 0,84, 105 mil habitantes. Também nível de país rico. Oi, Vanessa, bem-vinda, filha. Forma o Reino dos Países Baixos. Existe um reinado dos Países Baixos, que é composto de Holanda, Curaçao, São Martinho
e Aruba. Novamente, tudo começa com os espanhóis em 1499. A ilha é vendida para a Holanda em 1636 e vira uma monarquia, claro, com governador-geral holandês. O turismo é 50% do PIB e, pasmem, a exportação de aloe vera é muito importante e eles refinam petróleo e tem offshores, bastante offshores em Aruba. É um país que tem muito offshore também. A receita escolhida é essa aqui. Queixe e hiena. Eu vou pôr mais longe para vocês terem. Vocês estão vendo que é uma casca de queijo. E ela tem uma história interessantíssima, por isso eu escolhi essa receita. Os senhores holandeses traziam da Holanda os queijos Gouda e Edam. Comiam o queijo e davam aquela casca, que tem até um pouco de parafina, para os escravos. Os escravos pegavam a casca, que tem um formato de concha, né, um queijo que foi escavado, enchiam com os parcos pedaços de frango e cozinhavam. O nome da receita é queixe e hiena. Queixe é da língua papiamento. Papiamento surgiu em Aruba, né? E vem de cas, que é queijo em holandês. Papiamento é a língua oficial de Aruba e Curaçao. Ela mistura o português, o espanhol, o holandês e alguma coisa da língua taino. Ela se originou quando os escravos da África, eles falavam pidim. O pidim era uma mistura de português com línguas africanas, com dialetos africanos. Quando eles chegaram em Aruba, isso se misturou com o espanhol holandês e formou o papiamento. Papiamento é uma língua que, se um brasileiro ou alguém que fala português ouvir, você não vai entender palavra por palavra, mas com certeza vai saber do que está se falando. Como curiosidade, a língua Hopês, lembra do Parque Hopi Hari? Eles criaram uma língua deles. Eu fui até editor do dicionário do Hopês. Ela era baseada no papiamento. Hopi Hari em papiamento quer dizer muita alegria. E essa receita aqui é uma delícia. Eu ensino a vocês como fazer uma falsa casca de queijo e como recheá-la com refogadinho de frango e depois assá-la. Eu acho que vocês vão adorar essa receitinha aqui. E pronto! Opa! 19h30, deu a nossa hora. Fico feliz pelos que acompanharam, espero que vocês tenham gostado. Hora de vocês elogiarem, se queixarem e principalmente me dar sugestões para daqui a 15 dias. Pode ser de uma nova parada. Oi, Judite, você chegou na hora de sugerir o nosso próximo tema. Muito bem-vinda. Pode ser uma nova parada na nossa volta ao mundo em 80 receitas. Pode ser outro tema, como restaurantes, comidas, receitas, o que vocês quiserem. Estou fraco de ideias. Quem quer dar uma ideia boa aí para nós? Vamos lá. Vamos dar os tradicionais. Oi, Carmona, bem-vinda. Também estamos aqui fazendo uma pesquisa de qual vai ser o tema do nosso encontro daqui a 15 dias. Ou uma nova parada na nossa volta ao mundo, ou um tema à escolha de vocês. Alguma sugestão interessante para algum tema do nosso próximo encontro do Era Uma Vez? E vamos dar-lhe 3. Ok, ninguém tem sugestões, eu arrumo uma sugestão bacana e aviso vocês, tá bom? Para os judeus, como a FEG está nos desejando, Shana Tová, o Metuká, tenham um feliz ano novo judaico, que agora na segunda-feira, dia 6 de setembro, e que sejamos nós todos inscritos no livro da vida. Fiquem em casa
Fiquem com Deus, fiquem com saúde. Muito obrigado pela ótima audiência que tivemos. Nos vemos daqui a 15 dias com um novo tema. Tchau, pessoal. Fui!